Após Chibucal abrir o placar para o time da Arena Subterrânea, ele se dirigia para os bastidores, quando o Doppo aparece na sua frente. O mestre Karateka elogiava seu parceiro de time, porém ressaltava que Kyogei havia superado o Ike com apenas força bruta em diversos momentos. Monstros como esse estavam soltos por aí. Ele perguntava o que o senhor achou do sumô. Chibucal erguia as mãos e dizia: olhe, eu não paro de tremer. Gouki corrigia, ele dizia: monstros como esse não estão soltos por aí. Eles estão aqui na Arena Subterrânea, está lá no time desses caras. Doppo adorava, ele sorria e dizia: eu não consigo parar de tremer de felicidade. Assim a segunda luta chegava. Sekiwaki Taketsurugi, 1,77 m, 166 kg, contra Orochi Doppo, 1,78 m, 110 kg. O Sekiwaki carregava o título de O Professor, tudo isso entre os mestres do sumô. Ele tinha a melhor técnica marcial de toda a modalidade. Já Doppo era tido como o deus da guerra, seus punhos eram enormes, sua mão da frente, ou melhor, seu Tegatana, um golpe de faca, cortavam garrafas, madeira, arame, seus dedos amassavam moedas, diziam que eram capazes de arrancar o nariz. As lendas contavam que ele matou um tigre enorme, tudo isso com os seus punhos, e hoje o grande sumô enfrentaria um matador de tigres, seria lenda contra a lenda. O tambor suava, Doppo caminhava e o Sekiwaki se posicionava. O narrador explicava sobre o grande sumô, sua história, status, habilidades, fundos monetários representavam mais alto nível. Isso Doppo se lembrava da encarada de ambos, ele pensava: na minha frente tem um verdadeiro Rikishi me encarando, seu cabelo está preso como numa luta de sumô, ele me encara a sério. O grande sumô é incomparável e essa modalidade me oferece um de seus melhores para enfrentar o meu karatê. Doppo salivava, ele não via a hora de começar, ele queria saborear ao máximo aquele momento único. A cena voltava e Doppo se dava conta que ao soar o tambor, ele começava a caminhar automaticamente, mas era óbvio que isso aconteceria, o sumô estava lá, não tinha nada para impedi-lo. Ao chegar na frente do Sekiwaki, Doppo golpeava, primeiro o alvo era a testa, depois inúmeros golpes em sequências, golpes poderosíssimos que mataram um tigre selvagem. Após socar, ele chutava em cheio o estômago do Rikishi. Sem dar tempo, ele chutava o rosto, mas Sekiwaki o segurava. Porém, Doppo não era considerado o deus da guerra à toa. Se ele segurou um pé, saiba que no karatê, cada parte de seu corpo vira uma arma. Ele girava e com a outra perna ele golpeava. O Sekiwaki tomava o chute e o arremessava de cara no chão. Doppo puxava os braços antes de cair e socava o solo. Ele girava e parava em pé. Ambos se encaravam. Doppo tinha adorado o que tinha acontecido ali. Na arena, Baki dizia para Katsumi, o filho de Doppo, que um Rikishi preparado não cai ao ser atingido. Eles estão acostumados a bater cabeça contra oponentes com mais de 150 quilos, disparando com toda a força. Porém, o que ele tinha acabado de ver ali ia muito além. O Sekiwaki Taketsurugi havia recebido inúmeros seikens, o soco em linha reta do karatê. Aqueles socos eram tidos como os mais fortes do planeta no mundo das artes marciais. Apenas um golpe era capaz de rachar ou quebrar o concreto, madeira era fatiada, o ferro temperado era explodido facilmente. Aquele homem do sumô resistiu a uma sequência e não havia caído, ele sequer saía do lugar. Baki dizia que o sumô não evolui, diferente de outras artes marciais que tem mudanças, vários tipos de estilos, ensinamentos. Mas no sumô não, o sumô é a mesma modalidade há centenas de anos, não importa o oponente, o sumô no auge, nada precisa ser mudado. Na arena ambos se posicionavam e disparavam, o Rikishi investia com a testa, Doppo chutava, Taketsurugi era acertado em cheio, Doppo sorria e se desculpava, afinal ele havia arrancado a orelha de seu oponente, o sangue escorria e tudo isso sem parar. Porém, Taketsurugi estava calmo, ele agradecia com uma tranquilidade absurda. Mesmo após ser chutado por um pé que era como uma lâmina extremamente afiada, ele perdeu parte do seu corpo. As pessoas ficavam impressionadas, todo mundo se assustava com aquele golpe. Na arena, Doppo perguntava se ele queria continuar. O Rikishi sorria e perguntava: do que você tá falando? Eu não vejo razão para pararmos.
Doppo adorava, ele dizia que não era à toa que o sumô era o esporte nacional do Japão, então ele não iria se segurar. Quando Doppo iria atacar, seu oponente disparava, ele golpeava com uma sequência de tapas, mas daquilo era inútil contra o deus da guerra. Só que o que acontece, galera? Taketsurugi não era besta, ele não é considerado um professor à toa, ele sabia que não acertaria tapas num mestre acostumado a ser golpeado. O seu alvo todo esse tempo era chegar pertinho e agarrar, e com um empurrão, Doppo era jogado na parede. Sem dar tempo, o Rikishi grudava com uma cabeçada no peito de Doppo, agora ferido, era fácil golpeá-lo. Ele mandava um tapa, quando Doppo ia cair, o queixo do mestre era golpeado para erguê-lo. Ele finalizava com um tapa no queixo de Doppo, que caía de cara no chão. No sumô, pessoal, não se trata de quanto você bate, sim de quanto você resiste. Taketsurugi recuava e se posicionava como no sumô, aguardando seu oponente. As pessoas da arena não entendiam por que ele tinha parado, mas Doppo sim, ele sabia muito bem. Ele se levantava sorrindo e dizia: "Você me pegou, porém você deveria ter me pisoteado." Taketsurugi dizia que um oponente não disposto, caído, era um oponente derrotado para ele. Doppo se posicionava e dizia: "Isso que fiz agora não é sumô, isso aqui é o Shikodashi do karatê." Se o objetivo do lutador de sumô era não cair, ele traria uma pose com uma base sólida da sua modalidade, onde o seu peso era distribuído uniformemente. Com o karatê, você pode lutar agarrado ou à distância. O karatê tem respostas para todas as situações. Em termos de luta em pé, o karatê poderia ser considerado mais forte por causa de sua variedade. Porém, existia outra modalidade tão eficiente e variada quanto, onde se poderia lutar agarrado ou à distância, onde tinha resposta para todos os cenários de um combate. E essa modalidade era o sumô. Mas ali e agora iriam tirar a limpo. Karatê ou sumô, qual venceria? Ambos nas suas poses, cuja proposta era ficar com uma base sólida. Katsumi dizia que seu pai havia se enraizado no solo, ele não sairia de lá, ele responderia ao seu oponente que iria atacar. Doppo se posicionava, o Rikishi abaixava e disparava, Doppo golpeava, depois ele mandava um cruzado no queixo de seu oponente. Ele jogava um direto de direita, o Rikishi saía do golpe, imobilizava aquele braço direito e puxava. Um som era ecoado, aquele som era de algo sendo rasgado. O cotovelo de Doppo era destruído e também quebrado no meio. O seu ligamento estava rompido e seu braço destruído. O Rikishi jogava o karateka, que tinha seu braço agora inutilizado, mas de repente Taketsurugi colocava as mãos no joelho. O cansaço havia chegado, os golpes desferidos por Doppo tinham machucado ele de verdade. Doppo andava até o Rikishi e era atacado, porém os punhos não pegavam no mestre, porém um chute o surpreendia e ele tomava uma cabeçada no nariz. Doppo caía de costas no chão, Taketsurugi erguia o pé e preparava para esmagar. Porém, galera, quando o pé chegava, Doppo pensava: "Você vai pisar em mim? Que grande ajuda você me deu!" Um chute, um movimento do karatê. Quando se trata de trocar socos e chutes, saiba que você está no meu território. Doppo virava e golpeava a perna do Rikishi. Porém, um lutador de sumô não cai. Eles não podem cair, porque a queda no sumô simboliza o fim da luta. Fora isso, cair contra um oponente que não era um Rikishi seria pior que a própria derrota. Ou pior, era a derrota do grande sumô. Doppo parava atrás e dizia para o Sekiwaki não se preocupar. Ele mandava um chute extremamente potente na nuca de seu oponente e ele o mantinha de pé. Antes dele tocar as costas no chão, ele o segurava em respeito ao sumô. O time da Arena Subterrânea abria 2-0. Um tempo se passava e Doppo dava a orelha para o seu oponente. Ele dizia para ele guardar, afinal ele conhecia um médico capaz de colar aquela orelha. Ele saía andando com dor no seu braço. Ele olhava para trás e dizia: "Mesmo perdendo, você está menos machucado do que eu." Taketsurugi se lembrava da gentileza de seu oponente, de não deixá-lo tocar de costas no solo. Ele erguia a mão e esmagava a sua orelha. Uma derrota é uma derrota, ele se jogava de costas no solo. Uma luta no sumô só acaba quando se toca o solo. Ele não podia sair da arena com as costas limpas, afinal, ele havia perdido. E esta foi a segunda luta do torneio, galera. Se vocês curtiram, eu conto com o seu like, saibam que vai vir muita coisa bacana ainda. Então se inscrevam no canal e ativem o sininho aí. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto.